Boa noite a todos e muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Eu não sei se vocês foram comunicados que este seria o nosso texto de textbook, como textbook, o livro que nós vamos ler, que em função do ideal, nós leremos as outras coisas todas, o fio da navalha, é definitivamente esse aqui. Aqui estamos falando. Para não me repetir muito, não ficar também repetido, esperar que chegue o Luciano que vai entrevistar sobre o disco, cadê? Mas vem. Sei. Bom, qualquer coisa eles vão ver que eu vi depois. Esse seria o texto, portanto, guia que nós vamos ler. Mas não vamos ver esse livro todo, não se assustem, não precisa todo isso sair correndo. Nós vamos procurar, através da leitura desses dois livros, na verdade, porque já me foi observado que se este é a versão, digamos, ensaio, esse seria a versão romance, a mesma intenção, né? Mas de qualquer maneira eles são a culminação da minha obra, e de um modo de pensar, de um modo de ver as coisas. De maneira que então a partir daí é que nós vamos abordar todos esses outros temas que não há como evitar de qualquer modo aqueles que eu havia dado como referência, a Montanha Mágica, o Low Jam e outros mais, não sabendo nem se existia isso em português, né? Como porque quem lia é o Reviar, tudo isso está implícito e mais das vezes cada vez mais explícito nessa obra, nesse modo de ver o mundo. Então, mas não quer dizer que nós vamos fazer aquilo em vez de o moço que tentou me afogar na vertical hoje. Quase consegue me afogar na vertical, era o primeiro caso de perder afogamento vertical, porque a água subindo assim. E nós daquele na jornada entre dois hospitais, entre as clínicas reais e o Emílio Riba, tinha diante daquele toródromo. E o outro assim, mas eu acho que eu esqueci a sombrinha no carro, eu só vou já buscar. Aí, parecia o gordo e magro. Você espera assim, acaba de serrar, um acabar de cortar a gravada do outro. Bom, então se era impossível não abordar todos esses temas, e eu digo todos até porque um pedaço de cada um, na verdade, acabam sendo todos mesmo. Né? A única novidade que eu pretendo introduzir aqui, mais para diante, é a Pacheco, né? A leitura da Pacheco, para colocar tudo isso da moldura da extraordinária inteligência de Papa Clemente, a que já me referi, mas que não me referirei em número jamais suficiente. Né? Esse homem que definiu o inefável, que tinha todo o interesse em continuar a ser nebuloso. Né? O nebuloso tem que passar por inefável, mas o modernismo, antes de ele poder criticar, ele fez esse entendimento do que fosse aquilo
aquele monstrengo que estava se formando. Né? 100 anos atrás, exatamente, setembro agora desse ano, há 100 anos. A parte dessa novidade, a blockchain, que portanto, de certo modo, vai ser a combinação de tudo isso aqui, e espero que quando cheguemos lá, cada um tenha a sua opinião a esse respeito também, e que é preciso ler, porque aqui não é nitroglicerina puro, um negócio assim, além da capacidade de fazer pensar, não é? O que aquilo faz de bem assim, aos neurônios, é uma coisa impressionante. Você concorde ou não concorde com a maneira como aquilo é colocado, faz todo mundo mais inteligente. Ninguém consegue passar por aquele livro e sair mais burro. É impossível. Bom, aquele livro, aquela texto. Mas enfim, é um livro, nesse sentido. Mas a partir disso, no máximo, todos os outros livros, os outros temas, inclusive Dom Casmurro, certamente, com suas obsessões, certo, estão incluídos dentro desse roteiro no qual essa obra foi construída. Essas duas, mas essa aqui particularmente, de maneira muito consciente. E de consciente porque era muito consciente ao fazer este livro aqui, e muito menos consciente ao fazer este aqui. Na medida em que se é consciente de alguma coisa desse porte, você, enfim, o maluco pode ter umas ideias de que é doido, enfim, uma certa ideia. Agora, ele não pode se recordar das coisas que fez quando era doido e quando não era doido, por exemplo. Isso há uma graduação nessa coisa. Então aqui, quando eu estava assim entregue ao ato de ser perfeitamente insano, né, ao escrever esse livro, eu estava ao mesmo tempo fazendo que se estava fazendo na minha cabeça, que se vinha fazendo. Portanto, eu disse, de certo modo, mais, como é que é? Mais subconsciente. Não é inconsciente, mas é subconsciente. Seria possível escrever só um deles, ou seria possível que não fosse escrito? Não, porque na verdade o livro que eu sempre quis escrever foi este aqui, o último. O livro que eu acabei tendo que escrever, quisesse ou não, foi este aqui, foi um mundo como ideia. Porque isso era um problema, isso não era uma coisa, isso não era um projeto, não era um modo vou me ocupar de fazer isso, vou fazer aquilo, não. Vou jogar golfe, enfim, vou pescar, etc. Isso é um ato volitivo agora. Certas coisas você tem que fazer, porque você não acaba de entender o que é, né, o que está fazendo, se você não fizer aquilo. Bom, de maneira que então esse livro será um livro texto que vai nos levar assim. E eu espero que ao terminarmos de ler, né, tenhamos começado a nos entranhar nesse hábito de ler poesia. Né? De ler poesia, a qual já me referi mais uma vez como sendo a linguagem fundamental, a linguagem essencial, a linguagem de todos os tempos, a linguagem você pode imaginar, por exemplo, os salmos não sendo escritos em verso, como seria possível? Quer dizer, a aparição da prosa enquanto tal, ou seja, o pensamento analítico, vem muitíssimo mais tarde. Ele só aparece, na verdade. Alguém tem que entrar. Ele só aparece, na verdade, se tornando já predominante a partir do século XVIII, de para cá. Até então, enfim, Goethe não escreveu prosa, escreveu muito boa prosa, inclusive, mas, na verdade, o Fausto ele não conceberia ter escrito senão em verso. E assim a Divina Comédia, e assim Lusíadas, etc.
Não, isso não é uma crônica, ainda que quando se fizesse uma crônica seria efeito inverso, porque se a linguagem fundamental vai ser tentada, ela vai ser tentada ao seu máximo grau. E ela ao seu máximo grau, ela sempre foi, sempre seria a linguagem de poesia. O nosso mundo afastou-se muitíssimo, e eu não sei quantas vezes eu vou repetir isso, mas não tem importância nenhuma, porque não pode ser escrito bastante. Obrigado. O mundo não se tem afastado cada vez mais da realidade, na medida em que for substituindo essa linguagem essencial, que é a linguagem já de Platão, com que Platão pensou o mundo e se maravilhou diante do mundo, e o grande momento em que os gregos nos concebem ideias de Deus e de um Deus consciente daquilo que está fazendo e com uma relação particular com cada ser humano. Nada disso teria sido possível se fosse claramente basado em linguagem de crônica, em linguagem de não poderia nunca repetir isso o suficiente. O nosso mundo se afastará cada vez mais da realidade, quanto mais ele quiser precisar as coisas, quantificar as coisas, em vez de ouvir essa voz profunda, que vem, que será sempre uma viagem entre o enigma e o mistério, que é aquilo que define o homem. A criatura é essa travessia da viagem ao mistério, do enigma ao mistério. Quer dizer, você sai daqui, gira e aterriza no mesmo lugar, que você está tão pouco instruído sobre aquilo no final daquilo, mas você terá feito a sua viagem. E terá visto não que não saiu do lugar, mas que essa espiral é uma espiral ascendente, que parece passar sempre no mesmo lugar, mas ela vai subindo, vai te levando cada vez mais à compreensão das coisas. E a compreensão das coisas só pode ter compreensão de Deus. Porque se não for, então é uma inauguração de supermercado, como estava dizendo outro dia. Simplesmente é uma... que é, então, se esse enigma do ser não me interessa então quantificá-lo apenas. Então, nesse caso, meu amigo, a quantificação do mundo me obriga a me tornar cada vez mais coisa e menos gente. Agora, se a vida é metafísica, e isso é uma hipótese, não é uma hipótese limitativa, a vida é metafísica, ou não é nada. Esse alto nível a que a criatura é chamada, porque ela é chamada, curiosamente, quando é criada, ela é chamada a isto, a viver dentro desta realidade metafísica, este processo, na qual será copartícipe, mas na qual ele não saberá até o final, como dizer São Paulo, até mesmo em face, verá no máximo em espelho as imagens distorcidas que lhe dão a impressão. Então, no caso, tudo isso supõe que a vida seja metafísica, porque se não é metafísica, ela é uma mera quantificação de coisas, um amontoamento, empilhamento de coisas. E isso, evidentemente, não tem sentido. É claro que o mundo moderno cada vez mais se parece com isso, ou quer se parecer com isso. E sucedem-se as ideias, sucedem-se as cosmogonias, as cosmologias, que querem nos mostrar, simplesmente que, na verdade, é isso mesmo, a empilhação de dados, é isso que é o ser humano. O ser humano não é outra coisa, muito menos que um animal.
Mas, enfim, quando o mundo seria único? É verdade que o mundo moderno se obstina em fazer isso. Mas por quanto tempo? E com que grau de sucesso? Muito pouco, eu diria. Pode-se dizer que hoje foi um dia de grande sucesso para mim, porque eu não podia falar, me mover, que a medicina fez isso, fez aquilo outro. E já estou eu aqui a dizer tudo isso para vocês. Bom, então seria impossível isso sem um tal progresso da medicina. Mas progresso por progresso, na verdade, o Fiat é um progresso só. Isso não ficamos muito agradecidos, mas isso também é dom de Deus. Se isso existe, se realmente é um progresso, se realmente é uma vantagem para o ser humano, então também é um dom de Deus. Porque não há nada, absolutamente nada, que não seja um dom de Deus nesse contexto. Ninguém tem a Catarina, não? Não. Ok. Não trouxe a Catarina, não, né? Ok. Mas não, Catarina. Ok. Não está me pedindo nada que a gente não deu essa vida da sua vida vascular, viu? Fomos confiscados outro dia e eu não tenho acesso a isso no momento. Mas em todo caso, eu queria dar um exemplo muito exatamente tudo que não é Deus. E aí é o grande poeta Yeats quem o diz. Também ninguém tem os deuses de hoje aqui, não é? Os deuses de hoje também não. Eu acho que não tem, não. Eu só tenho as coisas novas. Não, porque as coisas que ocorrem aqui, bom, em todo caso, se Deus parasse, o que eu ia lhe mostrar, por simplesmente esse poema na qual é dito que se Deus parasse de respirar, supondo que Deus fosse um organismo respirando, sustentando o mundo pela sua respiração, no momento que ele parasse de respirar, tudo isso viraria assim, nada teria tido nenhuma realidade. Portanto, é inútil imaginar a hipótese de que possa haver, por qualquer tipo de modificação, qualquer impedimento que não nos leve mais uma vez diretamente à noção de que a vida é metafísica. E às vezes você tem noções espantosas disso, momentos assim, sem dúvida nenhuma, que eu chamo de epifanias, não só eu chamo de epifania, eu simplesmente uso o termo que essa súbita aparição do ser na sua plenitude. Você às vezes, uma vez andando por recentemente inclusive, andando por uma das ruas mais prosaicas de São Paulo, até o carro do Rio Almeida, né? Sai subindo aquela calçada, mas que rua mais feia, que coisa mais horrorosa isso aqui. Está tudo tão feio aqui, né? Quanta feiura fazendo com aquela. Pois é, mas de repente você para assim. Eu me lembro distintamente, olha, eu não sou paulista, e não devia conhecer a Cardoso de Almeida muito a contra-gosto, recentemente, mas você para ali e diz, não, mas é claro que é muito feio, mas belo mesmo é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente vai ver. O que eu estou vendo aqui, diz que quem é bom feio belo parece, né? Quem é bom feio bonito parece. É porque nesse momento de epifania você percebe alguma coisa dessa realidade que transcende tudo mais e que é metafísica, que mostra que a vida é metafísica. Então, por que importa se você está na Cardoso de Almeida, que pode ser uma rua familiar para você, ou totalmente familiar para mim, mas uma rua de comércio, ou seja lá o que for, aquilo tem tão profundamente a ver com você naquele momento,
E este você o que é? Este você é aquele enigma, aquele mistério que justifica que você repentinamente se espante, que justifica, explica, não explica nem justifica, indica, obriga você a se espantar profundamente de estar emocionado com o que, meu Deus do céu? Porque acaba de passar um ônibus aqui entre duas árvores, uma das turmas tão empoeirada, coitadinha, que estava doida para ir para cá. Quer dizer, essa dimensão metafísica da vida transfigura tudo. É isso, essa capacidade de transfiguração absoluta que significa que quando se Deus parasse de respirar, nada, tudo seria poeira. É porque tudo é poeira mesmo. Quando ele respira, quando ele sustenta tudo isto, então nada é poeira. Tudo é aquele brilho, aquele ocasional miroitement, em que você percebe, às vezes não percebe, etc. Mas lá está aquele momento de epifania, o epifânio sendo isso. Então eu estarei realmente, vou lhe mostrar depois, daqui a pouquinho, como foi que eu planejei fazer esse livro aqui, como resposta a esse enigma, essa coisa, nem sequer resposta, como formulação desse enigma, da maneira de viver esse enigma. Já que o grande problema do Brasil é isso. A gente procura as coisas que não tem. Eu sei que eu podia ter trazido o meu, mas eu também não tenho. Agora, bom, melhor termos, porque esses livros todos precisam existir. É verdade que eles estão proibidos de existir, porque senão eu não posso dar esse exemplo. Mas olha aqui, esse momento estranhíssimo em que você percebe veja se você me acha que aquele poema que diz da primeira parte do anjo em que mas é bom. Isso me lembra a primeira palavra do anjo. Esse sentimento de que a coisa é realmente misteriosíssima e maravilhosa. É um maravilhoso no que ele tem de mais awesome. Ele se espanta, awesome, no inglês. A palavra o, em inglês, que significa ao mesmo tempo espanto e terror. Essa coisa isso. Fala com as pessoas que devem ser melhor do que você escrever. Supostamente, aquilo se alguém tiver esse livro, consigo, página 63, e o dado é 1,66, em que uma pessoa percebe, que para além disso, percebe, como se visse pela primeira vez aquela rua, aquele ônibus, de Almeida, ou um ser. O que está percebendo, na verdade, é o ser que brilha de uma maneira particular, naquele momento. Rosto nenhum, no entanto, valia o que ao meu lado retinha do relâmpago a energia vital. Corpo nenhum ouvia a noite em seu passado como aquele o vazia. O sobrenatural, a miúde, mistura-se com uma violência tal à luz da criatura, que apesar do cuidado, do temor com que a mente codifica o real, o corpo às vezes surge
como arcangelizado. Até aquele dia eu nunca o havia visto tal como via. Era evidente que outro ser, maior que ele, o possuía. O entardecer podia dissolver-se sem que aquele imprevisto, aquele intenso arcanjo se apagasse. Ao contrário, toda a luz vinha dele, era extraordinário. E aí, a brincadeira, que nunca está longe, né? Da meu modo de escrever e pensar. Horas de vez ouvir estrelas e né? Eu preciso amar para entender, etc, etc. Pois só quem ama é que é capaz, que possui ouvidos, capaz de ouvir e de entender estrelas. Bom, então eu já fazendo um paráfrase disso, umas vezes eu digo o seguinte: ora direis, anjos de luz, mas leitor, se nunca te encontraste, não com um ser abstrato, mas com algum corpo aceso, como os olhos do gato, que sabes do fenômeno de que falo? O amor para ti alguma vez foi susto? Entre o terror e o maravilhamento, algum dia o retrato da perfeição te olhou? Vá lá, vamos supor que aí no mesmo corpo, tátil ainda ao tato, há nele um súbito perfume inesperado, e é inútil, é impossível não perceber que alguém já mal cabe num corpo. Eu o conhecia bem, e nunca havia antes sentido que ao meu lado pairava aquele aroma de um mundo ignorado. Certas coisas chegam de muito além. Eu diria que aqui chega tudo de muito além. Nada tem a menor realidade. E esse além de que chega tudo é justamente esse Deus que nos respira. Eu estou usando uma metáfora perfeitamente arbitrária. Deus respira e o mundo existe. Para de respirar, isso se dissolve. Esses problemas estão na Catarina. Nas horas Catarina chama-se o amador de serpentes. Se Deus não sonhasse, não respirasse essa criatura, isso não teria realidade nenhuma. Bem, então, dentro desse contexto, diante desse ato, confrontado com essa constante surpresa, com essa epifania que se espera a qualquer canto, a qualquer momento, você vai se refugiar de mil maneiras, até porque quando ele terror é terror mesmo. Awesome is awesome, really. It's truly awesome. Ele que dizia que cada anjo, todo anjo é terrível. Quem se eu gritasse entre a falange dos anjos me ouviria. Todo anjo é terrível. Deixa o link. Pois é, na primeira religião de domingo. Agora, confrontado com esse constante dom, porque isso é um dom, que ao mesmo tempo é um desafio, a criatura pode conceber mil maneiras de ver o mundo, a vida, e de programar, inclusive, e do que faz bem, não é? Até que não está nada errado. Ter um projeto por dia e para hora, etc. Enfim, não saber esperar, por exemplo, etc, etc. Bom, mas será sempre, constantemente, em função desta qualidade metafísica da vida que faz com que tudo lhe seja surpreendente, ainda que ela não perceba, ainda quando não perceba. A vida é tediosa, a vida é cinzenta, é sem graça, até que ela se ilumina, nesses momentos em que ela se ilumina. As grandes iluminações da vida podem ser grandes e podem durar assim minutos, segundos, não importa. Isso são
como brechas que fazem com que você veja para além daquela superfície, daquela casca, né? a real reverberação que constitui o ser. E, portanto, a vida é metafísica. E você tem que fazer um esforço para manter, na medida do que você tem que fazer, você deve ser um idiota de não fazer esse esforço de tentar perceber isso constantemente. Quando São Paulo diz, orai todos os minutos, né? Dá graças quaisquer que seja a situação. Você nem amarrar o sapato, está orando o tempo todo. O estado de oração é esse. É o estado de estar constantemente preparado para este debordement, para este debordement, quando a água transborda, esse transbordar do ser, do mistério do ser. Se não tivermos isso, a coisa vai ficar muito difícil. E se justificar, daí a 5 minutos, o seu tédio, você começar a falar de tédio, e não sei o que, enfim. Você terá que recorrer a alguma coisa, né, para aquela azia que te deu, estar aqui naquele momento. Porque você não engoliu o negócio direito, você não percebeu, não quis. E é claro que a gente não quer. E é claro que o terror de Deus e o terror da beleza, o terror da plenitude, de tal ordem, que é aterrorizante mesmo. O próprio fato da vida ser metafísica nos obriga a fazer alguma coisa, sim, mas sempre altamente insuficiente para conter aquele tremor, aquele crainte et tremblement, como dizia o Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, considerado o primeiro existencialista cristão. Kierkegaard, perdão? Kierkegaard, não, pois não. Crainte et tremblement, temor e tremor. Parece que ele fez propósito, sabendo que iria dar uma espécie de em português, mas nessas outras línguas não é tão temor e tremor, essa coisa. Isso você vê constantemente esse tremor da coisa, que não lhe permite se tornar facilmente a coisa que você seria e que seja mais cômodo ser. E que te aterrorizaria menos, não? Mas que, então, acho que, na verdade, ainda o deixaria nu diante dessa realidade. Você continua nu, quer você escolher ver ou fechar os olhos. Você continua a perceber este estado de que as coisas chegam de muito além, são de outra ordem do que aquela que nos permitiria viver como garrafas de vinho ou criaturas em uma prateleira. Bem, então, o que a poesia o que a poesia e Deus têm em comum é que são a mesma coisa nisso. Que a grande arte traz e que ela tem tem em comum com a divindade essa divinização da vida, fazendo-nos compreender que não há um outro modo de compreender o mundo, que não há, o outro ainda é pior ainda do que esse. Esse é incômodo, mas o outro é pior. Quer dizer, nós estamos aqui nessa constante, quando eu falo de saudades de Deus,
há uma saudade de Deus, nós estamos constantemente saudosos dessa plenitude. Sem essa plenitude é inútil dizer que nos contentamos, seja lá com o que seja. E a grande arte não é outra coisa senão isso, senão o esforço da criatura por guardar dessa memória aqueles momentos de epifania, em que ela se aproxima ao máximo do mistério da criação. E aí ela coincide com Deus. O senso religioso e o senso da beleza são a mesma coisa. É preciso que o mundo conceba a feiura a ligação de tudo para que consiga criar, consiga conceber isso como uma espécie de antídoto, suposto antídoto para essa ameaça que seja Deus. Eu não quero que Deus exista, isso aí me incomoda. Então, não quero. Então agora eu vou conceber um mundo horroroso e vai ter que ser horroroso mesmo. Porque não vai deixar de ser verdade por isso, mas você vai se dar o luxo de acreditar que tem uma defesa, uma armadura, um escafandro contra aquela súbita surpresa, constante surpresa, aquele terror e tremor de te virar constantemente recordar daquilo que você de fato é e quem te fez e quem te espera, não é? Porque aí é que está. Nós os cristãos temos essa vantagem, que nós acreditamos que um certo Deus nos fez e que esse Deus nos espera e que vamos a Ele. Pois é, mas enfim, mesmo aqueles que não têm isso lá na Polinésia, não sei onde, que tem uma outra visão desse Deus, precisa ser a mesma, também terá que ter esse sentimento de pertencer a alguma coisa muito maior do que si mesmo, ou de não ser nada. Você vai ter que passar o seu tempo empilhando lá para esse supermercado, claro. E já se tentou fazer na arte isso. Né? É preciso. Então, quando eu me pus a escrever este livro, eu tinha um projeto, todo mundo com ideia, eu tinha um projeto que vai sendo especificado aos poucos, entre 59 e 66, aos poucos ele vai ficar cada vez mais claro, de fazer isto assim. Mas, na verdade, o que se faz, o que vai sendo feito, é muito mais do que isso, porque se fosse só isso, mas em todo caso eu saio melhor de todas as intenções, né, para me defender dessa condição de lata de supermercado e de linguagem redutiva, a buscar a magnífica abertura, né? E a reclamar de tudo que não for. Tem a Montanha Mágica, por exemplo, de Thomas Mann, é a mesma coisa. O momento em que um ser obviamente doente, de uma auge de doença, ele faz, supostamente todo ele cabe num sanatório nos Alpes Suíços, e lá está essas pessoas doentes que estão se curando, não se curando, etc. O Hans Castorp, sobretudo, né? O personagem. E o Menier Pecone, que termina o livro, que é um piadista, sendo que está sempre se defendendo do dramático da situação que está vivendo através das piadas, das gracinhas que faz. Isso é até muito engraçado mesmo, mas enfim,
Ele é realmente hilariante alemão. Mas, enfim, seja como seja, nós tivemos isso na figura de Oswald de Andrade aqui no Brasil. O Oswald de Andrade foi uma espécie de Menier Pepecor de uma como é que é? Um sanatório que se desconhecia como tal. E algumas coisas são engraçadas mesmo, mas são piadas. Porque, por outro lado, quando o Hans Castorp é tomado na tempestade de neve, que tem exatamente que eu faço de piada, bom, aí não tem piada nenhuma, aquilo não tem graça nenhuma, aquilo é já uma coisa, já vai de outra ordem. Aí você já está na profundidade do perigo, do temor, do temor, você não pode se safar com um risinho de canto de salão. Você não. Se você não realmente não. O Oswald de Andrade nunca me incomodou, particularmente, porque um piadista é um piadista, tudo bem, por que não, né? Eu também gosto do senhor, também gosto todas essas senhoras aí, tão engraçadas que dizem bobagem na televisão. Se você for ver, algumas têm até graça, né? Mas e daí? Isso daqui certamente não me inclui, não tem nada a ver com isso. Nada. E literariamente, na verdade, esse homem é um pouco isso. Agora, mas, não era disso que eu queria falar. Tem mais alguém aqui? Eu queria dizer que que a obrigatoriedade de fazer alguma coisa que você se propõe fazer não é menor nem maior quando se põe a fazer a Divina Comédia ou o Shakespeare vai escrever o King Lear, o Rei Lear, ou aqui o Thomas Mann, mais modernamente, a sua notável, extraordinária a metáfora do mal, né, que se desconhece. Em todo caso, nada disso é muito diferente das melhores intenções da obra de Picasso, da obra de enfim, nada disso consegue, mas você tem que mais, quer dizer, você mas a tentativa de fazer aquilo, né, é por si só meritória. Não há nada de mal nisso, dizendo as piadinhas do outro. Você é tudo que você sabe fazer, cada um dá o que tem, pronto. Tem um negócio aí. Agora, então, muito bem, você pode ser aceito como tal. Quem não vai aceitar é você. A complexidade da coisa possa caber nisso, naquilo outro. Nem sequer na coisa mais complexa. E aqui, a um certo momento, quando eu começo a fazer o Mundo como Ideia, eu tinha ideias muito, não imediatamente, mas enfim, muito rapidamente, ideias muito sérias para um combate muito sério, uma tarefa muito séria que eu me propunha. Não era tudo simplesmente tentar escrever alguma coisa para ter feito alguma coisa, não. Eu sentia que havia que o senso, esse senso, aquilo que dá sentido às coisas, vinha sendo como é que é? Não é nem traído, é ruído pelas beiradas, pelos sorrisinhos dos Voltaire da vida. Sorrisinho de seu Voltaire.
que há muitos anos depois, o poeta São João Pessoa me levou lá na biblioteca do Congresso em Washington e me disse: olha aqui, veja só, a desgraça de ser francês. Quando eu me disse: mas o senhor, tantos anos que eu não volto à França, etc. Todo mundo reclamava que havia anos que o senhor, na maior parte da francês, viu, eu voltava à França, falava nos Estados Unidos, que porque. E ele me olhava lá e disse: olha aqui, ó, olha aqui os gregos, quem é? Bom, Platão. Olha aqui os espanhóis, Gongo. Podia ter sido Cervantes, mas é Gongo. Aqui você está vendo quem é que está aqui, o italiano é o Dante, etc. Tem um poeta por todos os lados. E olha aqui quem representa a França. Nós somos representados por isso. A França aqui é isto. Paraíba, do seu Voltaire. E realmente eu fiquei assim estarrecido. Porque imagina, por aquele respeito todo, ele tinha sido criado, né? Não, na France éternelle, etc. La France, toda essa coisa que só serviu para arrumar sinécura para entrar na USP. Quem não chegou lá, isso foi do que deu, né? Que gosto de ter. Nesse tumor inseparável do corpo canceroso, que já não sei exatamente o que fazer com isso, né? E é só que você vai aqui, a faculdade de odontologia atende você, bota dente novo, tira dente, bota a orelha, não chateia ninguém, se a gente orelha, resolve os problemas. O outro aqui, de engenharia, parece que também tem todas essas, né? Mas lá na Maria Antônia não, eles passam um tempo a fazer intriga uns com os outros. Como? Dormindo na reitoria. Quando me invade reitoria, não sei mais o que, sabe? Mas isso pelo menos é um elemento de baderna aqui. Um pouquinho de carnaval, alguma coisa que quer ser levada a sério, a MUC, né? E que ao mesmo tempo não se consegue. E eu fiquei tão espantado, nunca se perde nada aqui por esse momento, isso tem no tal caso, por causa da ocupação da reitoria, né? Mas houve uma época em que a USP era para nós uma coisa muito séria. No Brasil, imagina, achamos essa grande universidade. Quando eu era garoto, rapazote, isso era muito importante. Havia Bienal, havia, inclusive, a Vera Cruz, né? Aqui havia muitas coisas que vinham do Planalto abençoado. E nós, assim, no Brasil inteiro, achávamos aquilo que era bom. E não tínhamos razão nenhuma de não gostar da USP, ao contrário. Aquilo também era parte do nosso orgulho nacional, né? Que houvesse uma outra excelente universidade, cada vez melhor, no Rio de Janeiro, que hoje é o que é, enfim, uma espécie de, sei lá, um pouco menos do que isso, porque nem sequer tem enfim, a coisa depois, os corpos cancerosos que foram virando essas porcarias. Mas nessa época não. Nessa época, quando a nossa primeira universidade é criada, a primeira universidade que você pensa, não é a Federal do Rio de Janeiro, mas a Maria Antônia, né? E imagina o susto, o horror da minha vida, quando eu, ao chegar uns 10 anos atrás, concluo e dou conta de que se passou com essa gente, né? Onde é que essa gente levou todo esse projeto? O que é que eles fizeram disso? Nada. Quer dizer, a Maria Antônia, porque, estou dizendo, você continua a ter atendimento odontológico, de algo que assim, não é que não serva para nada. Mas ali, eles tinham um corpo canceroso ali dentro, não há fazer, é remover aquele tumor e pronto. Por quê? É a fábrica de opiniões. Eles estão numa fábrica das opiniões. Ali todo mundo diz opiniões. Os outros, as pessoas fazem o que tem que fazer. Ali não. Todo mundo está fabricando opinião. E nessa época você não tinha essa impressão
você tinha uma impressão quando o Antônio Cândido, por exemplo, morava na Rua Augusta, e ali na Rua Augusta morava, eu ficava muitas vezes lá, ou também Décio morava lá, Décio Almeida Prado, e outras pessoas, enfim, a maioria dos fundadores do Grupo Clima, mas da USP, morava ali na Rua Augusta, né, que eu não sei se fazem truncamento com a Maria Antônia até hoje, se cruza ou se são paralelas, como é que é o negócio? Vocês sabem melhor. A Caio Prado liga a Augusta, a Maria Antônia, cruzando a Consolação. É próximo. São como paralelas, não é isso? Perpendiculares. É o momento ali, e a Maria Antônia fica muito perto da Augusta, não fica? Pois é. Que os professores moravam ali, porque iam lá, fazer as coisas. Bom, e a gente nós todos achávamos isso uma graça enorme. Tínhamos, realmente, eu contava os dias assim, para viver aqui a próxima Bienal, né? Como de resto, os filmes que apareciam aí da Veracruz, que não sei a grande coisa, mas enfim. O excelente teatro, que era o TBC, que na época havia aqui, enfim, havia tudo porque. E a USP era parte disso. De maneira que, para mim, foi um pouco como você de repente descobrir que sua mãe, primeiro, era sua mãe, coisa nenhuma. Segundo, uma maratona desdentada que deu para isso agora, que pega o dia inteiro, né? E que é a última das criaturas, e que não tem poder por isso, consegue deixar de ser mamãe, mas que é isso, meu? E outro está. Bom, o fato é que quando a USP teve, não sei que data aí, comemorou uma data importante, uma das grandes topeiras que eles criaram lá, a grandes, como é que chama o moço? Aquilo realmente é uma anta. É uma anta, mas é impressionante como essas antas, essas capivaras, se disputam assim, a Longuel do Jornal, que essa gente maravilhosa, assim, a última teoria Borcor sobre a falta de sentido do universo. Né? Quando quem não tem sentido são eles, né? O que é isso? E tudo estrelinha, vermelhinha, em 2000, enfim, na última debate que a gente teve, tudo assim de estrelinha vermelhinha, tinha aquela gente toda, aquela multidão de pensante, assim, que pensa. Esses pensadores todos, não é? Eles se maravilhando que alguma coisa de novo está acontecendo no Brasil. Eu digo, deve ser o povo, né? Novo, povo. O que será que está acontecendo? Bom, eu tive que participar de uma mesa redonda, assim, redonda não sei porque eu estava ali, porque é quadrada, tudo que tivesse uma topeira aquela. Tinha mais uma pessoa ali da Centro Loyola. As contas dele sai com essa, que a respeito da USP, que era o departamento d'outre-mer do Brasil. Os franceses chamam suas colônias, atualmente são pouquíssimas, mas enfim, já foram tantas, mas a ilha de Réunion, a ilha de Nouvelle-Calédonie, lá na Ásia, a Cayenne, aqui em cima, e Guadeloupe e Martinica, acho que são as 5. O interpretamento franceses de ultramar é uma dessas empolhações francesas, para dizer que aquilo é um pedaço da França, que está lá, não é nada, é um mundo de enfim. Que se eu fiz com esse pessoal cheio de francês, está tudo lá naquele canto.
Tahiti não é não. Tahiti é colônia. Mas esses lugares são como é que é? O Departamento Francês d'Outre-mer. E aí me serve essa maravilha. Sendo que a USP, porque foi fundada pela missão francesa, a segunda missão francesa, nós sempre nos referimos a isso com orgulho. A segunda missão francesa, a primeira que nós não trouxe, e a segunda seria essa. Aqui muito depressinha, Mussolini, já sabendo o que tinha por aí, né? Mandou Galef, Dante Galef, Ungaretti, essas pessoas todas a parte italiana da USP. Mas na sua grande maioria, a coisa é no Rocher Bastille, Rocher Caillois, Lévi-Strauss, claro. Né? Eles dizem Lévi-Strauss, não sei porque que judeu tem que ser Strauss na França, não pode ser Strauss, como em todos os lugares do mundo, mas enfim. E aí está nós tínhamos realmente tínhamos orgulho disso. Até o amontoamento das estupidezes de tal ordem, quando a gente gostava de passear à beira do Tietê, quando era garoto, e lá ver que remava, tinha um clube para abrir na noite, acho que foi isso que eu virei para o palmeirense, o negócio tinha um acesso fácil, um negócio de não deu remar, não gostava de ver o pessoal remar. Bom, e assim que nós tínhamos o orgulho desse rio bonito, né? Esse rio, que não era o Sena, vai lá, mas enfim também, o Sena também não é o Tigre também não é o Léo. Porque isso tem que ser uma coisa. Uma coisa muito bonita era o que a gente tinha aqui. Bom, quando se viu o estado em que o Tietê estava, e lembre-se que o último poema de Manuel de Andrade, outra alucinação paulista, sobre a meditação sobre Tietê, não é isso? Eu sou uma alga na água do Tietê. Bom, hoje em dia não merece mesmo ser isso. Uma alga na água, deve ter achado isso um machado. Alga na água. Agora estou dizendo, nunca ninguém levou a sério Mário de Andrade como poeta, em lugar nenhum, para dizer. Até essa indústria inventar essa figura. Que será o que você quiser. Assim como ninguém vai tirar o Anhangabaú do lugar, e aquilo mesmo, o Anhangabaú, muito bem, mais querida, o Anhangabaú, a torre, enfim. Então, bom. E aí, quando esse menino, Valente, se refere a USP como o último, o departamento francês de ultramar, né? Nós temos francês de ultramar, eu já não estou me sentindo muito à vontade com essa história toda. Aí eu disse, bom, vocês estão vendo um pouquinho longe demais, né? Isso aqui, vou lá, e sabendo o que era, então a gente não sabia. Um monte de plagiadores, gente plagiando uns aos outros, gente nomeando os títulos, enfim, aquele clubezinho que eles arrumaram lá, onde que menos você tem é plágio. Quer dizer, Marinheiro, por exemplo, é uma plagiária. Não foi por nada não, mas enfim, coitadinho, né? Coisas piores do que isso, mas estava tão entusiasmada com o rapaz que publicou o que ele escreveu no nome dela. Mas foi a explicação que ela deu, né?
estava apaixonado, não sabia o que era dela, o que era dele. E quando vieram me contar isso, eu respondi logo, mas que coisa mais incômoda pro coitado do Lefort. Não, ele não se incomodou não, de bom, ele não se incomodou no princípio, talvez. Mas tinha chegado um momento aí em que, quando ele começou a usar um modo desse dela, deve ter incomodado. Mas teve a cara de pau, era de mortal ordem. Mas toda a cara de pau era de tal ordem que a gente quer algumas dessas pessoas, embora fossem plagiados mesmo, não é só o caso de Marilena, não, que é assim tão extraordinário, assim, que não se conseguir entender que uma mulher tão inteligente faça uma boice dessa. Bom. Mas tem um outro molecote aí que recentemente plagiou, por exemplo, com toda a tranquilidade, o projeto de mestrado que lhe foi apresentado. Ele transformou aquilo numa conferência dele. Quer dizer, isso eu vou arranjar um nome. Você é um jogo discreto, eu não gosto muito de falar disso, mas eu também, são tantos, 3 ou 4, 5 ou 9, que eu até tanto seja. Mas nessa época ainda, em 2000, antes a gente descobrir que tudo era por Lula comprar avião, né? Na verdade não havia nenhuma reportagem, toda essa pensadeira, não havia senão interesse em comprar o avião e botar a carioca ali, assaltar o erário. Nesse momento, eu achei que ele era chamado a Rolha de São Paulo, e sai com uma enorme homenagem ao Arantes, ao sei que nós aqui não é isso? Você lembra disso? Várias páginas, inclusive propondo a isso aí acabou foi a pílula mesmo. O pino de gota que eu não aguentei mais. O Janotti, né? O Janotti teria escrito o primeiro grande livro, o primeiro livro de filosofia no Brasil. Era o Janotti que teria escrito. O Padre Peredo fez o quê, então? O Padre Peredo não teria feito nada, eu teria ter dimensão. E a unidade também eu chamava de direito de doutorado, enfim. Tudo nasceu com essa turminha. Eles realmente acham isso? Parece que sim. Né? Por um momento conseguiram achar isso, achar que podiam achar isso impunemente. Então eu lasquei de uma aproveitando a possibilidade da Maria Augusta com a Maria Antônia, né? Para demonstrar claramente que era preciso parar de fingir que temos respeito por essa gentalha. Né? Botei, por simplesmente assim, a Maria Augusta tem se tornado aqui, você sabe, a partir de 6 horas da tarde, não há carro, você passar ali, porque enfim, aí estão todos os quem não está rodando bolsa, está rodando bolsinha. Porque os feitos, a rodação de bolsa estuda para cá, bolsa estuda para lá, então de noite vai rodar bolsinha a Maria Augusta. Porque entre a bolsa e a bolsinha. E isso aí, se eu não tivesse nada a ver com isso, simplesmente visse essa tribo, de repente, pela primeira vez, eu acharia lamentável, não teria mais o que fazer, que já matar. Mas, gente, mas isso era meu povo, isso não começou assim, não era para ter nada disso. Então eu mandei uma do Arantes, etc., através do Arantes, eu não sei agora o que não, o Arantes foi talvez só a mola, a anta que me obrigou a me mexer, né? E foi as dioceses que disse.
E eu então dirigi isso para o chefe da Maria Antônia, oficial, que era o Janotti. E que dizia por exemplo assim: ó Maria Antônia Augusta, quanto custa teu fricoteio ao Brasil? Mas quem te vê, quem te viu? Tu, que já foste um canil, sabe, em nome da luta, hoje não passas do tio, do bundão da velha puta, a puta que não pariu. Se for considerado, não, mas isso não se faz, não, se não se faz, você me dá inspiração para essas coisas. Não inventando nada. Estou inventando nada, não. Estou inventando coisa nenhuma, não. Isso aí. Bom, Barbosa e sua quadrilha, o Cândido, a Cândida criatura, que já foi meu primo, o primóide que eu digo hoje, né? Essa gente toda, todo mundo, né? Todo mundo nessa dança, nessa quadrilhinha de cada vez mais insignificante, mas mais nociva. Quando não precisava, afinal de contas, porque em volta disso existe uma universidade, basta você ir lá para você ver. Se precisar de alguma coisa séria, vai lá, tem? Se pode realmente conseguir. Aquilo não é. Bem, eu acho que já estou passando um pouco da conta, tanto em termos de linguagem quanto de vamos fazer uma pausa. Sim? 15 minutos, 10 minutos. Quero desculpar, mas eu já volto já a esse assunto aqui.